Quantas vezes já ouvimos uma história sobre um roubo nas alturas, mas o episódio que eu vou trazer hoje é, na verdade, o primeiro caso registrado de um sequestro de avião para ganho pessoal. Eu sou a Jéssica Zanetti e esse é o Espíritos do Além, que trata de assuntos insólitos, misteriosos e sobrenaturais, sempre nessa ordem. Venham comigo porque hoje eu trarei uma história de crime real que envolve um avião, um homem, uma maleta, um paraquedas e um mistério. O roubo nas alturas de D.B. Cooper. E este episódio foi requisitado por um dos nossos ouvintes de Brasília, o Pablo, que adora um caso de mistério. Muito obrigada pelo pedido, Pablo, e espero que você goste deste episódio. E como de praxe, hoje eu vou pedindo para vocês deixarem aquele like aqui no vídeo e, se quiserem dar uma força extra para o canal, vocês também podem se inscrever, ativar o sininho de notificações para sempre saber quando sai vídeo novo por aqui e também, se vocês tiverem amigos que curtem esses tópicos trazidos pelo canal, eu peço que vocês compartilhem os seus vídeos favoritos com eles, mas só se vocês quiserem, é claro. E lembrando também que agora toda quarta sai um short relacionado ao vídeo de domingo, então vão lá, assistam aos shorts, curtam e é isso. E agora, sem mais delongas, vamos então ao caso. Na quarta-feira, 24 de novembro de 1971, uma véspera do Dia de Ação de Graças nos Estados Unidos, os aeroportos de todo o país estavam cheios de pessoas ansiosas para chegarem a seus destinos e poderem passar o feriado nacional com as suas famílias. Em Portland, Oregon, não era diferente, e um passageiro que se identificou como Dan Cooper pagou $20 por sua passagem até Seattle, no estado de Washington, o que hoje em dia seria $156. Poxa, essas companhias só ficaram mais caras e piores, né? Eu acho que a única coisa boa é que você não pode mais fumar dentro do avião. O voo 305 da Northwest Orient Airlines partiria por volta das 2h45 da tarde e teria duração de apenas 30 minutos, ou seja, mais um voo normal, exceto pelo que estava para acontecer. Já dentro do avião, o Dan escolhe a poltrona 18E, que ficava na última fileira, no meio. E ele também chega a pedir para a comissária de bordo, a Florence Schaffner, um whisky bourbon e um 7-Up. 7-Up, se quiser me patrocinar, eu adoro os seus refrigerantes. Eventualmente, ele também acaba entregando um bilhete para essa mesma comissária. E naquela época, muitas aeromoças sofriam com assédio dos passageiros. Então, quando D.B. Cooper entrega o bilhete para ela, a Florence acha que ou era um poema, né? Ou era um recadinho romântico e que ele estava flertando com ela, né? Então Florence só pega o bilhete, coloca no bolso e, num primeiro momento, não lê o que está escrito não. Mas é aí que ele continua olhando para ela e fala para ela ler o bilhete imediatamente, afinal de contas ele só tinha ali 30 minutos de voo. E quando ela finalmente abre e lê o bilhete, estava escrito: rosas são vermelhas, violetas são azuis, tem uma bomba na minha mala e fuzis no meu mastruz. Não, brincadeira, mas estava escrito: senhorita, eu tenho uma bomba comigo e gostaria que você se sentasse ao meu lado. A Florence fica incrédula com a situação e pergunta para o D.B. Cooper se realmente aquilo era verdade, e ele diz que sim. É então que ela chama uma das outras aeromoças presentes no voo, a Tina McClough, e nesse momento o D.B. Cooper abre a sua pasta e revela uma bomba com 8 dinamites grudadas umas nas outras para as duas comissárias. E o D.B. Cooper fala para elas que se a Northwest Airlines não cumprisse com as suas exigências, ele iria explodir aquela bomba e matar todos aqueles presentes no avião. As aeromoças, então, a pedido do D.B. Cooper, explicam para o piloto e para o copiloto o que estava acontecendo, e eles, por sua vez, comunicam todo o incidente para a torre de controle, que imediatamente reporta tudo para a companhia aérea e também para o FBI. E se você está aí se perguntando como o D.B. Cooper conseguiu entrar num avião com uma bomba dentro de uma maleta, é bem simples. Antigamente, principalmente nos anos 70, não era necessário que se checasse nem a identidade de uma pessoa, e muito menos que essa pessoa precisasse passar pela segurança do aeroporto, caso se tratasse de um voo doméstico. Bem, enquanto a torre de comando acionava o FBI, dentro do avião, o D.B. Cooper passava suas exigências para as aeromoças. Ele queria $200 mil, que seriam hoje em dia o equivalente a $1,5 milhão, colocados dentro de um saco, e ele também pediu 4 paraquedas, 2 normais e 2 reservas, e um caminhão de abastecimento para reabastecer o avião assim que eles aterrissassem em Seattle.
A aeromoça leva esse bilhete com as exigências para a cabine dos pilotos e depois o Dan pede esses bilhetes que eles usavam para se comunicar de volta, inclusive, então ele não deixa eles no avião. Ao receberem as exigências, a companhia aérea já concorda na hora com tudo e o FBI já liga para o banco Seattle First National Bank, mandando que eles separassem cédulas com números de série já conhecidos. E isso porque o banco já deixava no sistema deles justamente umas cédulas separadas, caso a polícia ligasse pedindo resgate. Então eles tinham ali, naquela época, $250 mil separados com o número de série já anotado só para esses casos. E tudo isso, o FBI pediu para que eles pudessem rastrear o Dan Cooper com mais facilidade, não é mesmo? O dinheiro e os paraquedas são então enviados até o aeroporto Tacoma, que é o nome do aeroporto internacional de Seattle, onde eles iam pousar. Enquanto o dinheiro está sendo preparado, o avião fica voando em círculos perto de Tacoma, o aeroporto, não a cidade no caso, por cerca de 1h30. O voo eventualmente pousa, só que o D.B. Cooper manda os pilotos taxiarem até uma parte mais remota do aeroporto para que os passageiros pudessem sair. Os 36 passageiros desembarcam e a maioria deles nem chega a perceber o que tinha se passado no voo, já que o D.B. Cooper se sentou longe das pessoas e as aeromoças estavam se comunicando diretamente com ele e com os pilotos por meio de bilhetes, inclusive, né? Naquele momento, 2 das 4 comissárias de bordo, incluindo a Florence, também desembarcam. Como o D.B. Cooper não tinha especificado em notas de que ele queria o dinheiro, o banco mandou tudo em notas de 20, o que, na minha opinião, seria ótimo, né, pra gastar, se a gente não levar em consideração o número de série, né, no caso. Por quê? Porque você consegue explicar por que você tem 20 notas de 20 na sua carteira, mas 20 notas de 100 já é mais difícil, você não concorda? Mas enfim, por conta disso, acabou que o saco com o dinheiro ficou pesando cerca de 10 quilos no final. Ainda em Seattle, o avião foi reabastecido e decolou novamente. A princípio, o D.B. Cooper manda eles voarem a 10 mil pés e com o trem de aterrissagem e os flaps acionados, o que faria com que a velocidade do avião estivesse limitada no máximo 321 km por hora. Mas para você que ainda acha que tá rápido isso, a velocidade média de um avião comercial comum é de cerca de 880 a 926 km por hora. O Cooper também falou para eles desligarem as luzes da cabine e deixarem a porta que ficava na parte de baixo da fuselagem aberta. Essa porta tinha umas escadas e no Boeing 727, que era o modelo que ele tinha sequestrado, a porta e as escadas eram mais firmes e não balançariam muito se eles deixassem aberta. Os pilotos falaram que não tinha como deixar essa porta aberta durante a decolagem, por razões óbvias, né? Já que o avião começa a voar assim, né? Então, assim, a escada ia pegar no chão e ia destruir. O D.B. Cooper então falou que tudo bem, mas que até que eles abrissem a porta então, a Tina teria que ficar sentada do lado dele. E a Tina era inclusive quem estava agora coordenando essa comunicação entre o D.B. Cooper e a cabine do capitão. Poucos minutos depois da decolagem, ela comunica aos pilotos que o avião devia agora seguir em direção à cidade do México. Só que os pilotos falam para ela que não tinha combustível suficiente para isso. E é nesse momento, então, que o D.B. Cooper fala para eles pararem em algum aeroporto na direção da cidade do México para reabastecer. O piloto então lista alguns aeroportos naquela direção, como o de Phoenix e Yuma, no Arizona, que inclusive eu descobri hoje que são as cidades mais quentes dos Estados Unidos, graças a uma discussão que eu estava tendo com a minha mãe antes de eu começar a escrever o roteiro, hein? Beijo, mãe. E eles também acabam sugerindo Sacramento, na Califórnia, mas é aí que eles sugerem o aeroporto de Reno, em Nevada, e o D.B. Cooper finalmente concorda. Depois de toda essa discussão e de os pilotos abrirem a porta de baixo, o D.B. Cooper então falou para Tina que ela podia ir para a cabine dos pilotos e que era para ela ficar lá na frente do avião com eles. E a última vez que a Tina viu o D.B. Cooper, ele estava de pé no corredor, provavelmente colocando paraquedas como se estivesse se preparando para saltar. E essa foi a última vez que qualquer pessoa viu o D.B. Cooper naquele avião. Quando o avião pousou em Reno 3 horas mais tarde, a tripulação inteira procurou por sinais do D.B. Cooper na cabine, mas não encontrou nada. Nem ele e nem a pasta com a bomba. A porta, que ficou aberta durante a aterrissagem, acabou sendo um pouco danificada, mas apesar disso, todos no voo estavam bem e o avião estava inteiro.
E todo mundo achou estranho, né, que ele não estava ali, porque era para ele só descer no México, né? Mas agora ficava claro porque ele tinha pedido um paraquedas, não é mesmo? Na verdade, o FBI já estava suspeitando que ele ia saltar de paraquedas, né? Só que eles achavam que ele ia levar um refém, já que ele pediu 2 paraquedas normais e 2 paraquedas reservas. E bem, realmente o FBI já começou a investigar o caso assim que recebeu a ligação da torre de controle. E o aeroporto avisou que essa pessoa tinha se identificado como Dan Cooper, o que fez com que eles procurassem por Dan Coopers em Portland. E foi aí que eles acabaram encontrando um homem que tinha as iniciais D.B. Cooper. Só que poucos dias depois de encontrarem esse homem, o FBI já descobriu que não era ele e o eliminou da lista de suspeitos. Porém, os jornais no próximo dia já noticiaram que o FBI tinha reportado que o nome do passageiro era D.B. Cooper, né? Já que os jornais mesmo, eles não tinham essa informação. Mas foi daí que esse nome surgiu. E quando a FBI finalmente conseguiu entrar no avião para investigar, eles viram que não tinham muitas evidências físicas, mas dentre elas estavam uma gravata com um daqueles clipes de gravata, mas que estava preso do lado esquerdo da gravata, o que poderia indicar que talvez o D.B. Cooper fosse canhoto, né? Até porque as aeromoças tinham falado para o FBI que ele estava abrindo a maleta dele com a mão esquerda. O segundo item, 8 bitucas de cigarro da marca Raleigh, que realmente era a marca que ele estava fumando durante o voo. E essas bitucas foram encontradas no cinzeiro do apoio do braço da poltrona dele, então era dele. E o FBI também colheu fios de cabelos no encosto da poltrona que pareciam ser dele. E também encontraram 2 dos 4 paraquedas requisitados pelo D.B. Cooper. E todas as testemunhas interrogadas disseram que o D.B. Cooper estava usando óculos escuros espelhados e estava vestido de terno, com um sobretudo preto por cima. Além disso, ele era magro, tinha olhos castanhos e cabelo escuro, e aparentava ter uns 40 e poucos anos. Eles também disseram que ele tinha estatura alta, com pelo menos 1,80 m, e que ele era um homem magro, mas definido. E com base nessas informações, este retrato falado aqui foi criado. A outra coisa que muita gente notou foi que durante o voo o D.B. Cooper permaneceu frio e calculista, bebendo sua bebida e fumando tranquilamente, o que era permitido naquela época, infelizmente. E com essa descrição, por mim, o D.B. Cooper podia ser facilmente um Peaky Blinder, não é mesmo? Mas a investigação ficaria muito limitada, porque nenhuma das pessoas presentes no avião e nem os pilotos dos caças que estavam seguindo a aeronave viram o D.B. Cooper saltando do avião. Então, assim, de duas uma, ou ele não saltou, mas aí alguém poderia ter encontrado ele na cabine ou escondido em alguma parte do avião, ou então a própria polícia poderia tê-lo encontrado no aeroporto de Reno, ou ele saltou do avião, só que aí em qualquer ponto do percurso entre Seattle e Reno. E os caças não viram saltar, né? Até porque lembra que ele tinha mandado eles apagarem a luz da cabine. Então, dessa forma, voando no meio da noite, não seria fácil ver o D.B. Cooper saltando do avião. Se bem que se você quiser ser o Tom Cruise, você tem que ser melhor, entendeu? Primeiro, você tem que entrar na cientologia. Então agora vamos rebobinar um pouquinho. A última vez que qualquer pessoa da tripulação falou com o D.B. Cooper foi às 8h05 da noite, pelo intercomunicador. Eles perguntaram para ele se ele precisava de ajuda com mais alguma coisa e ele disse que não. E aí, entre 5 a 10 minutos depois disso, a tripulação falou que eles sentiram meio que como se o avião tivesse passado por cima de um quebra-mola. Ou lombada, dependendo de onde você é. E os tripulantes acharam que essa chacoalhada do avião era evidência de que aquele tinha sido o momento que o D.B. Cooper saltou do avião. E os investigadores fizeram uma simulação mais tarde que realmente confirmou que o avião teria oscilado com uma pessoa do peso do D.B. Cooper saltando daquele mesmo lugar que ele teria supostamente saltado. Então, se ele realmente tivesse pulado naquele momento, isso indicaria que ele estaria a 40 quilômetros ao norte de Portland, mais ou menos. Aí você pensa, nossa, que cara esperto, né? Voltou para onde ele estava. Só que aqui tá, gente. Ele não tinha sido a pessoa a determinar a rota que os pilotos deviam usar, porque como o avião tinha demorado 2 horas no aeroporto de Seattle para reabastecer, ele ficou pé da vida e só mandou o piloto decolar logo.
Então os pilotos acabaram nunca explicitando para ele que rota eles iriam seguir. Então eles podiam ter pego vários caminhos possíveis entre essas duas cidades. De qualquer forma, o FBI montou um perímetro que era majoritariamente coberto por montanhas e florestas perenes, com vários pinheiros. Além disso, quando o FBI investigou aquela área, ela estava super nublada e fria, o que dificultou muito as buscas pelo D.B. Cooper. Mas eles acabaram não encontrando nem o D.B. Cooper e nenhum dos itens com os quais ele tinha pulado do avião. E o FBI divulgou também o número de série das cédulas que o D.B. Cooper tinha levado para o público, juntamente com uma recompensa aí de $25 mil, o que equivale hoje em dia a $194 mil. E essa recompensa estava sendo oferecida pela companhia aérea Northwest e por vários jornais, para quem reportasse encontrar o dinheiro ou desse qualquer dica que levasse ao paradeiro do D.B. Cooper. Porém, nada aconteceu até o dia 10 de fevereiro de 1980, quando um campista chamado Brian Ingram estava montando uma fogueira em uma praia chamada Tina Bar, no estado de Washington, a 27 quilômetros da zona onde D.B. Cooper teria pousado de paraquedas. E enquanto Brian cavava a terra para montar sua fogueira, ele acabou encontrando quase $6 mil do dinheiro do D.B. Cooper, que estava quase todo degradado. Quando ele chegou em casa e mostrou o dinheiro para os pais, eles, que já tinham ouvido falar do caso, acionaram a FBI e aí foi descoberto que aquele realmente era o dinheiro do D.B. Cooper. E muitos na época pensaram que aquele dinheiro podia facilmente ter caído do céu no rio Columbia e ter sido levado pela correnteza até a praia, Mas aquele rio, ele tinha uma correnteza que ia no sentido oposto, então não tem muito a ver essa teoria. Então, o pessoal do FBI começou a cogitar que, na verdade, talvez a área de pouso do D.B. Cooper tinha sido outra, mais perto do rio Washougal, Porque ali sim, se o dinheiro tivesse caído, ele podia ter sido levado pela correnteza até a praia. Uma terceira teoria que surgiu naquela época era de que, na verdade, aquele dinheiro podia ter caído da própria aeronave se a rota escolhida pelos pilotos fosse um pouco mais perto da praia. Porém, é aí que entra um detalhe muito importante. Em 74, havia tido uma operação de escavação do sedimento do rio Columbia, e todo o sedimento escavado tinha sido jogado em Tina Bar, ou seja, não tinha como o dinheiro ter caído ali ou ser arrastado pela correnteza em 1971, e simplesmente porque o dinheiro tinha sido descoberto acima dessa camada de sedimento depositado. Mas isso não necessariamente indicava que alguém tivesse enterrado o dinheiro ali. Isso porque, de acordo com o geologista Leonard Palmer, professor da Universidade Estadual de Portland, caso o dinheiro tivesse caído no rio e ficado preso em algum ponto por vários anos, ainda assim, ele poderia ter sido eventualmente levado até a praia pela correnteza depois de 74. Claro que, independentemente de qualquer coisa, o FBI teve que analisar todas as pistas, então ele investigou tanto o rio Washougal, quanto também a praia de Tina Bar. E muitas pessoas acham que o mais provável mesmo é que o D.B. Cooper não tenha sobrevivido à queda, já que a velocidade do avião era de aproximadamente 315 km por hora no momento do salto. E as pessoas que saltam de paraquedas geralmente precisam que a velocidade do avião seja de 160 km por hora, então aí só um pouquinho, abaixo da velocidade de quando o D.B. Cooper saltou. Além disso, as condições de tempo naquela noite estavam terríveis. Quando o D.B. Cooper saltou do avião, a aeronave estava passando por uma zona de congelamento com ventos tão intensos que chegaram a arrancar uma parte da escada que estava aberta, lembra? Essa parte da escada, ela chegou a ser recuperada em 78 e literalmente, inclusive, na mesma linha de direção que o piloto falou que eles tinham voado a propósito, hein? Só que mesmo que o D.B. Cooper tivesse sobrevivido à queda, ainda há controvérsias sobre ele ter sobrevivido na floresta naquele frio, dizendo que ele nem mesmo estava vestido para aquelas condições climáticas, Ele estava vestido para matar. E sem falar que realmente, por estar no meio da noite e com várias nuvens encobrindo seu caminho, o D.B. Cooper não podia ver onde ele estava pousando. E mesmo se ele conseguisse ver, o paraquedas que o D.B. Cooper escolheu não era um daqueles que você podia direcionar, e sim apenas um daqueles que são paraquedas mesmo, então para evitar a morte. O que nos leva a um fato. Não se sabe o grau de conhecimento que o D.B. Cooper tinha sobre paraquedas.
E isso porque dos 4 paraquedas que foram entregues a ele, ele acabou escolhendo a opção mais básica. Mas, se ele fosse um paraquedista militar, talvez essa escolha tivesse sido consciente, já que aquele era o modelo de paraquedas usado para treinar militares. Além disso, o D.B. Cooper mencionou que tinha uma base militar a cerca de 20 minutos do aeroporto de Seattle enquanto eles estavam ali voando em círculos. E realmente tinha uma base da Força Aérea ali. Mas eu sinto que isso não é algo que só quem seja militar necessariamente é que vai saber, então é difícil dizer, né? Outras pessoas chegaram também a suspeitar que talvez o D.B. Cooper fosse um agente da CIA, por conta da aeronave que ele escolheu. Lembra daquela informação que eu já tinha dado para vocês sobre a escada desse avião ser mais resistente e não balançar tanto quando aberta durante o voo? Então, aparentemente, qualquer agente da CIA sabe desse fato, né? Porque eles também usam Boeing 727 para que seus próprios agentes saltem de paraquedas em lugares onde eles não podem pousar o avião. Mas, de novo, não dá pra gente saber, né? Porque qualquer pessoa pode saber dessa informação. Inclusive, agora, você sabe sobre essa informação. The first rule of Fight Club is, you do not talk about Fight Club. Bem, o fato é que nós nunca vamos saber se o D.B. Cooper realmente conseguiu ou não escapar com o seu dinheiro, né? Mas apenas $6 mil do dinheiro foram encontrados até o momento da gravação deste episódio, que está sendo no dia 24 de setembro de 2024. Então, se eles encontrarem o D.B. Cooper depois disso, não me culpem. Mas Northwest Airlines, obviamente, foi só eu fazer o vídeo que vocês encontraram o D.B. Cooper, então eu vou querer meus $200 mil, viu? Enfim, nenhum outro dinheiro ou os objetos com os quais ele saltou foram encontrados. E o mais importante, ninguém nunca veio à tona preencher um BO pelo desaparecimento de alguém parecido com aquele retrato falado. E além disso, várias outras pessoas que usaram o D.B. Cooper de inspiração para cometer, no caso, o mesmo crime, acabaram sobrevivendo ao salto de paraquedas. Então por que ele teria sido o único que não sobreviveu? Não faz muito sentido, né? Bem, e justamente nessa linha segundo a qual ele teria sobrevivido, o FBI tem mais de 91 páginas de suspeitos que, obviamente, eles tiveram que investigar durante todos esses anos. Mas eu vou trazer aqui uma teoria e 3 dos suspeitos inclusos no vídeo do canal do Lemino, que eu pessoalmente acho que poderiam sim ser o D.B. Cooper. E muita gente chegou a cogitar que o D.B. Cooper era canadense, porque tinha essa revista em quadrinhos com um piloto de aviões chamado Dan Cooper. Só que essa revista era francesa e ainda não tinha sido traduzida para o inglês em 71. Mas ela tinha sido vendida no Canadá porque tem muita província ali bilíngue, né? E francês é uma das línguas faladas naquele país. E pelo fato do D.B. Cooper não ter nenhum sotaque distinguível, era possível que ele fosse canadense, porque os canadenses que moram nos Estados Unidos realmente absorvem muito rapidamente o sotaque americano e só dá pra você saber que eles são canadenses, ou se eles vierem e te contarem, ou se eles forem para o Canadá, porque aí sim eles falam normalmente com o sotaque comum deles. Outra razão pela qual ele poderia ser canadense foi o fato de algumas testemunhas da tripulação dizerem que ele teria falado que queria $200 mil americanos, o que não faz sentido nenhum, né? A não ser que você esteja pensando em dólares canadenses ou australianos ou sei lá o quê. E se ele fosse americano, ele não teria nenhuma necessidade de especificar o tipo de dólar que ele quer estando dentro dos Estados Unidos, vocês não acham? Mas enfim, levando em consideração tudo o que eu falei aqui neste vídeo sobre a investigação do FBI e essas possíveis teorias, nós temos 3 suspeitos possíveis. Lembrando também que o D.B. Cooper pode simplesmente ser qualquer outra pessoa que não foi cogitada aqui, né? Porque, como eu falei, esses foram apenas alguns dos 91 páginas de suspeitos que o FBI investigou. Número 1. Robert Rackstraw. Investigado desde 1978, ele era um paraquedista e piloto de helicóptero condecorado do Exército e tinha experiência com explosivos. Ele também tinha um tio que se chamava John Cooper e que também era paraquedista. O Robert tinha ficha criminal e foi expulso do Exército em julho de 71. Teria sido esse o motivo que o levou a cometer esse crime? Talvez não, porque ele tinha olhos azuis. E a gente sabe que o D.B. Cooper tinha olhos castanhos. Além disso, o Robert só tinha 28 anos na época, então com certeza ele não tinha 40 e poucos.
Aí só ele tinha 28 anos, mas ele era mó acabado, né? O que nos leva ao suspeito número 2, Kenneth Christensen. Investigado desde 2003, ele tinha servido na Segunda Guerra Mundial como paraquedista e tinha trabalhado para o Northwest Orient como comissário de bordo e mecânico desde 53. Ele tinha 45 anos em 71 e, além disso, ele era canhoto. E lembra do que eu falei do clipe da gravata? Interessante esse daqui, né? E foi o irmão dele que o denunciou em 2003, porque no leito de morte do Ken, eu vou chamar ele assim, em 94, ele tinha dito pro irmão que precisava contar algo pra ele, mas não podia. Mas até aí ele podia ter falado, então, eu tô tendo um caso com a sua mulher, né? Pelo que a gente sabe, pode ser isso. Porém, realmente a família dele acabou descobrindo $200 mil na conta bancária dele depois da sua morte. Porém, o Ken era mais magrinho e bem mais baixo do que a descrição do D.B. Cooper, então será que era ele? Não sei. Finalmente, nós temos o nosso suspeito número 3, William Smith. Que é nome mais americano que esse? O William só começou a ser investigado em 2018. Ele tinha servido na Marinha na Segunda Guerra Mundial e talvez tivesse um pouco de experiência aí com paraquedas por conta disso. Ele batia com a descrição do retrato falado e a altura e o porte eram o mesmo do D.B. Cooper. E fala sério, gente, só olhando pra ele dá pra ver que parece mesmo, né? Até mais velho. Além disso, o William tinha estudado na mesma escola que um menino chamado Ira Daniel Cooper, que tinha morrido durante a Segunda Guerra Mundial. Mas a gente não sabe se ele conhecia o Dan Cooper, da escola dele, ou não, né? Em 1970, o William tinha perdido o emprego dele de mais de uma década em uma companhia ferroviária e também acabou perdendo a sua pensão, porque a companhia faliu, né? O que pode ter sido, então, a motivação para o crime de 71. Em 71, ele tinha 43 anos, porém, ele tinha passado grande parte da sua vida no Nordeste dos Estados Unidos. Então, será que ele realmente tinha conhecimento geográfico do terreno e da vegetação da região do Noroeste americano para conseguir sobreviver no meio de uma floresta perene no frio? Quem sabe? E essas são perguntas para as quais nós não temos as respostas ainda, e talvez nunca tenhamos. Porque das evidências físicas, as bitucas de cigarro, por exemplo, já foram até perdidas, né? Então, de DNA, só sobrou mesmo o suposto cabelo do D.B. Cooper. Ou então, talvez, seja o dinheiro que nos informe sobre esse crime que aconteceu há 52 anos. Mas com os avanços tecnológicos que permitiram inclusive a descoberta de titânio no clipe da gravata do D.B. Cooper e até nos possibilitaram saber onde e por volta de que época ele teria comprado aquele clipe, talvez algum dia nós possamos chegar à resposta que todos procuram. Quem é D.B. Cooper? E para a pesquisa deste caso, eu usei o site do FBI, fontes primárias como reportagens de jornais daquela época, sobretudo do Seattle Times e The Spokesman Review, e os sites D.B. Cooper Forum, History Famous Cases, o documentário The Skyjacker That Got Away, D.B. Cooper, e o vídeo do canal Lemino. Lembrando sempre que se você tiver algum relato sobrenatural ou de lenda urbana da sua cidade ou região que gostaria de compartilhar, vocês podem enviar um e-mail para espiritosdoalempodcast@gmail.com ou uma direct no Instagram em @espiritosdoalempodcast e ter sua história ou lenda contadas aqui. O e-mail e o Instagram estão sempre nas descrições dos vídeos a partir da segunda temporada, então se você não lembrar, não precisa ficar voltando o vídeo, é só ir lá e clicar. E se você ainda tá aqui me assistindo até agora, eu queria pedir de novo para você deixar aquele like aqui no vídeo, e se você gosta dos nossos vídeos, eu também peço que você considere se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações e compartilhar os seus vídeos favoritos com pessoas que você sabe que gostam desses tópicos. Muito obrigada por me fazerem companhia até aqui, e até a semana que vem, quando eu volto com um caso mal assombrado. Mas até lá, lembrem-se, se forem pular de um avião à noite, escolham o paraquedas certo. E quando ela finalmente abre e lê o bilhete, estava escrito: rosas são vermelhas, violetas são azuis. Tem uma bomba na minha mala e um fuzil no meu avestruz. O quê? Eu criei um novo poema. Anos 90. Peraí, o quê? Eles também disseram que ele tinha estaltura. E eles também acabam sugerindo Sacramento, na Califórnia. Mas é aí que eles sugerem o aeroporto de Reno. De Reno. Eu falo Reno? É que tá, eu nunca sei
quando falar a palavra em inglês, eu acho que se a palavra existe em português e você já ouviu em português, eu vou falar em português. Essa é a minha dinâmica nesse canal. E o canal é meu, então eu faço o que eu quiser. Nossa, a ditadora. The first rule of Fight Club is, you do not talk about Fight Club.